Fala, meu povo, estamos aqui mais uma vez. Agora para iniciar uma série de vídeos sobre dinâmica. Antes aqui no canal a gente falou sobre movimento circular, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. E em todas essas análises a gente não estava preocupado com o que causava o movimento, a gente só estava preocupado em fazer uma descrição matemática. Essa descrição é importante para a gente entender como é que esse movimento se dá e também para que nós possamos fazer previsões, saber onde é que o cara vai estar daqui a um determinado momento, como é que aquele movimento vai se comportar ao longo do tempo, prever em que instante ele vai chegar num ponto que é nosso objetivo, por exemplo, numa viagem, né? Mais ou menos em que hora a gente vai chegar no local que a gente quer. Então, você tendo uma descrição matemática do movimento, é possível fazer essas coisas. Mas a gente não investiga causas, a gente não tinha investigado até então o que estava causando o movimento, por que aquela trajetória era curvilínea, né? O que estava acontecendo ali para que a situação fosse daquele jeito, que eu pudesse descrevê-la daquele jeito que a gente faz na cinemática. Então, a partir de agora, né, esses próximos vídeos do canal vão ser sobre dinâmica. E aí a gente vai começar a entender um pouco melhor o que provoca o movimento, o que causa um movimento, ou até o que cessa o movimento, no caso de uma força contrária que o deixa em repouso no final. Bom, a gente vai falar sobre todas essas coisas e vamos usar como guia 3 leis fundamentais que a gente vai chamar de leis de Newton, as famosas leis de Newton. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira delas. Vamos falar sobre tudo, né? De modo geral eu vou apresentar as 3, mas o nosso foco hoje vai ser a primeira. Mas antes, vamos ter que falar sobre forças e interações, como está aqui em cima. Bom? Então é isso, meu povo. Vamos seguir. E a primeira coisa que eu vou fazer é falar logo sobre força, tá? Já que é o primeiro tópico que aparece ali, né? Eu vou começar aqui na tela, mas vocês já estão vendo que eu estou cobrindo um pouco o texto, daqui a pouco eu saio para não atrapalhar a visão de vocês. Gente, é o seguinte, sobre força, o que eu vou dizer para você? A gente vai definir força de um jeito bem simples, dizendo que ela nada mais é do que uma interação. É uma interação. Essa interação pode ser como? Pode ser entre 2 corpos, ou pode ser entre um corpo e o ambiente. Como assim? Como é que seria a interação entre 2 corpos? Você puxou uma cadeira para sentar. Na hora que você puxa a cadeira, o que você tem que fazer? Você usa os poderes mentais para puxar a cadeira? Não. Você estabelece um contato. Você pega na cadeira, puxa, empurra, enfim, posiciona do jeito que for adequado para você no momento. Então você estabelece um contato. Essa interação a gente chama de força. Tá? O que está acontecendo entre a sua mãozinha e a cadeira? Uma interação que a gente chama de força. Certo? Então essa é a ideia. O carro deu prego, você vai empurrar o carro. Então você tem que estabelecer um contato, você tem que botar sua mãozinha ali no carro para começar a empurrar. Então essa interação é o que a gente chama de força. Eu tenho que estabelecer necessariamente um contato para isso? Nem sempre. Por exemplo, você pode estar pendurado numa corda, na hora que você se solta, você percebe que tem alguma coisa te puxando para o chão. E tomara que a altura não seja grande, senão você se lasca. É o que a gente chama de força-peso. É a ação da gravidade sobre nós. Então é possível que essa interação, né, não seja direta, com contato direto entre os 2 corpos. Pode ser uma interação do corpo com o próprio ambiente. Né? E aí a gente entra numa categoria que a gente chama de forças de campo, que são aquelas forças que não exigem um contato. A gente não vê esse contato direto e a força está acontecendo ali. Então, por exemplo, você pega 2 ímãs, você não precisa encostar um ímã no outro para perceber uma interação entre eles. Né? Você vai sentir uma força ali, seja ela de atração ou de repulsão, você vai sentir alguma coisa. Eu não preciso estar com o objeto em contato com o solo para perceber que tem alguma coisa puxando ele para baixo. Tá? Ou então, se você pegar uma caneta e atritar no cabelo, você não precisa encostar no pedacinho de papel para perceber que há uma interação entre eles. Tá? Então a gente vai ter esses 2 tipos básicos, né? E aí deixa eu sair aqui para você conseguir ler o que está escrito. Né? A de cima dá para ler, né? A de baixo é que está ruim. Então olha só. Uma força de contato, ela envolve contato direto entre os 2 corpos, é esse ato de puxar e empurrar as coisas. A gente pode ter também essas forças de longo alcance, que eu vou dizer para você, eu vou chamar mais de força de campo, certo? Que elas atuam, né? Mesmo quando os corpos estão muito afastados entre si, veja só, não é obrigado os corpos estarem afastados, tá? Mas mesmo quando eles estão afastados, essas forças de longo alcance atuam. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação vai ser só com a atração gravitacional, vai ser só com a força-peso, certo? Que eu vou definir num outro momento aqui para vocês, certo? Então, por enquanto, né, eu falar de forças de longo alcance, você pense logo em força-peso,
tá? E apenas isso. Deixa eu aparecer aqui de novo. Como é que a gente mede força, né? A gente vai ver que tem uma unidadezinha que é em homenagem ao próprio Isaac Newton, o cara que trouxe as 3 leis de Newton. Mas aí o instrumento que a gente vai usar para medir, o instrumento clássico, é o dinamômetro. Tá? O que é um dinamômetro? O dinamômetro basicamente é um cilindro cheio de listrinha dentro de outro, que é um pouquinho maior. E bem aqui nessa pontinha, bem aqui nessa parte, tem uma mola aqui dentro. Tá? Que aí você fica esticando, né? Você fica forçando essa mola. Onde você quer medir a força, né? Aquela força que você está medindo, pode ser o peso de um corpo, por exemplo, você pendura aqui, ó, você prende aqui nesse ganchinho. Não sei se dá para vocês verem, mas é um ganchinho bem aqui. E aí, à medida que você vai puxando esse ganchinho, vai aparecendo mais listrinha desse tubo de dentro. E aí, nessas listrinhas, você tem as marcações em newtons da força que você tem ali. Tá? É um instrumento bem simples e bastante comum em laboratórios de física. É o dinamômetro. Algumas questões de física trazem esse instrumento aí. Mas vamos lá, meu povo. Vamos começar a falar sobre leis de Newton, né? O que são as 3 leis de Newton? Primeiro eu vou dizer logo para você que é uma coisa antiga, ó, a publicação dela é de 1687, tá? 1687, quer dizer, já tem aí mais de 300 anos que foi publicado, e elas continuam sendo muito influentes, porque veja só, elas são genuinamente fundamentais, quer dizer, eu não posso deduzi-las a partir de um princípio mais elementar, digamos assim. As leis de Newton são o princípio mais elementar. Aí delas eu vou tirando as outras coisas. É como se eu dissesse para você que as leis de Newton são o nosso ponto de partida, digamos assim. Tá? Por isso que elas não podem ser deduzidas a partir de outros princípios. Eu posso chegar em outros princípios a partir das leis de Newton, não o contrário. Muito bem, gente. O que a gente pode falar mais sobre as leis de Newton? Né? Para você entender a importância delas. Né? Essas leis são tão importantes, gente, que juntando também com a gravitação universal do próprio Newton, apesar de serem leis antigas, a gente pode dizer, de grosso modo, que são essas leis que nos permitem ainda hoje mandar satélites para o espaço, mandar o homem para a Lua e fazer muitas coisas funcionarem aqui na Terra, usando as leis de Newton. Continuam valendo. Elas têm restrições, não é tudo também perfeito. Quais são as restrições das leis de Newton? Elas são limitadas, por exemplo, a altas velocidades. Corpos que estejam em altas velocidades já começa a falhar. Né? O que seria altas velocidades? Velocidades próximas, ou pelo menos comparáveis à velocidade da luz. Velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Não precisa ser necessariamente algo parelho, empatando com essa velocidade, mas uma velocidade que não, digamos assim, não seja tão desprezível quando comparada à velocidade da luz. Velocidades muito altas, por exemplo, que seja 10%, 5% desse valor, né? 2% desse valor, a gente já percebe aí alguns efeitos que as leis de Newton não nos ajudam a explicar. E aí a gente precisa da relatividade do Einstein, certo? Quando você tem também dimensões muito pequenas, e o que seriam dimensões pequenas? Vamos pensar em dimensões atômicas, por exemplo, partículas, né, como elétrons, prótons. Quando a gente vai analisar o movimento dessas partículas, as leis de Newton já começam a falhar, também não funcionam, a gente começa a entrar no reino da quântica, é outra conversa, certo? Mas sobre leis de Newton mesmo, tá? São 3 leis. Então, resumindo, apesar dessas restrições, são restrições que para o nosso dia a dia não afetam muita coisa, tá? Quer dizer, nessa parte da quântica até afeta, mas digamos assim, para a gente pensar nos sistemas mecânicos do nosso dia a dia, para as coisas que a gente vai analisar aqui nesse conteúdo, essas restrições, a gente não vai chegar a citá-las, elas não vão ser tão influentes nos nossos problemas. Então, veja só, são 3 leis básicas, a gente vai focar principalmente hoje, né? Aliás, não é nem principalmente, é só nesse vídeo. A lei da inércia, que é a primeira lei, mas nós temos também o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda, que é aquela fórmula F igual a m vezes A, né? Bem conhecida da galera. E a terceira, que é super citada, que é a tal da ação e reação, que é super mal interpretada também. A gente vai falar sobre essas 2 últimas leis aí no próximo vídeo. Hoje a gente vai focar na primeira. Só que para falar de lei da inércia, a gente precisa entender o que é inércia, né? E aí eu vou chamar outro cara muito conhecido da ciência moderna, que é o tal do Galileu Galilei. E o Galileu aqui tem uma história interessante com o uso de uma coisa que a gente chama de planos inclinados, tá? Porque, resumindo a história, na época do Galileu não tinha instrumento de medida, não tinham bons instrumentos de medida de tempo. Ele usava lá
umas gotas de água, ele ficava contando gotas de água para medir o tempo, ele usava às vezes a pulsação dele para medir o tempo. Então os instrumentos não eram muito precisos. E uma das coisas que ele estudava era o movimento acelerado, como o movimento de queda. Aí qual é o problema? O problema é que a queda é muito rápido. Aí com esses instrumentos de medida limitados que você tem, né, de tempo, fica meio complicado. Então o que ele fazia? Ele retardava a queda, botando um plano inclinado, uma rampa. Tá? Então ele botava a bolinha na rampa e via a bolinha descendo. Certa vez ele resolveu botar uma rampa de frente para outra. E aí o que ele notava? Ele notava que quando a bolinha descia a rampa, ela começava a subir na outra, e aí ele começou a ficar atento ao ponto que a bolinha chegava. Nessa montagem aqui, em que as rampas têm a mesma inclinação, você vê que a bolinha vai andar praticamente o mesmo tanto que desceu. Ela sobe quase o mesmo tanto que desceu. Ela não vai chegar a subir exatamente a mesma coisa. Ela sobe sempre um pouquinho menos. Quanto mais bem polida tiver, mais limpa tiver essa rampa, mais alta ela chega. Só que qual é o limite? A altura de partida. Ela nunca chega e muito menos passa dessa altura de partida. É como se fosse a barreira dela. Só que aí o Galileu resolveu fazer outros testes. Ele inclinou um pouco mais a rampa. Aí o que ele notou? Ele notou que quando uma das rampas ficava um pouco mais inclinada, por exemplo, a de subida ficava mais inclinada, a bolinha andava mais do que tinha andado antes. Ó. Aqui ela tinha andado só esse, aqui em cima ela tinha andado só esse trechinho. Agora ela passa a andar bem mais. Qual é o limite dela? A altura de partida. Então, sempre quando ele ia inclinando mais a rampa, inclinando, ele via que a bolinha andava mais. Porque parecia que a única preocupação da bolinha era a altura de partida. Ela andava até chegar naquela altura de partida. E aí, quanto mais ele deixava na horizontal a rampa, quanto mais ele deitava a rampa, mais a bolinha andava. Porque o objetivo da bolinha parecia ser alcançar aquela altura inicial. E aí foi que o Galileu pensou, rapaz, e se eu não botar inclinação nenhuma, se for ângulo zero? Então o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai andar para sempre? A partir daí, ele começa a elaborar o princípio da inércia. E o que é inércia, gente? Resumindo a ópera aqui, né? Inércia é uma propriedade que os corpos têm, assim como os corpos têm massa, têm dimensão, têm volume, né? Os corpos vão ter essa tal da inércia. E o que diz a inércia? Basicamente, a inércia é a propriedade que o corpo tem de manter a sua velocidade. Fica lá com velocidade constante. Isso acontece em duas situações específicas. Quando você está em repouso, que a sua velocidade é sempre zero, ou quando você está em MRU, movimento retilíneo uniforme, que aí você fica sempre com aquela velocidade constante. Certo? Então, esses seriam as condições. Né? A inércia é a propriedade de você se manter nesse estado, de você manter sua velocidade constante, ainda que sua velocidade seja zero, você esteja em repouso. Isso, inclusive, explica uma situação curiosa que acontece quando você está num carro, num ônibus, por exemplo. Né? O ônibus está... Vamos pegar um ônibus, né? O ônibus está parado. Em repouso. Aqui é um caminhão, a pessoa está dentro do caminhão, pronto. Vou pegar o desenho para não ficar falando uma coisa e mostrando outra, né? Então, o caminhão está em repouso. Você está em repouso também. Aí ele arranca de uma vez. Quando ele arranca de uma vez, você tem a sensação de ser jogado para trás. Na verdade, não é que você foi jogado para trás. É que o caminhão foi e você ficou. Por inércia, qual é a propriedade? A propriedade é você manter sua velocidade constante. Você estava em repouso, você continua em repouso. O caminhão foi e você ficou. Aí por isso você tem a sensação de ser jogado para trás. Na verdade, não é que você jogou para trás, é que você ficou parado. O caminhão andou, você ficou. O contrário acontece, né, quando o caminhão faz uma frenagem brusca, né? Então, olha só, ele tem uma velocidade, aí vai parar de uma vez. Você estava dentro do caminhão, você estava com essa mesma velocidade do caminhão. O caminhão ficou, você continuou indo por inércia. É isso que vai justificar, por exemplo, o uso de cinto de segurança. Né? Porque se você está num carro a 80 por hora, o seu corpo está a 80 por hora em relação à pista. Se der uma batida, uma freada brusca, você vai continuar com essa velocidade. Então você vai ser projetado. Né? Você diz, o carro foi arremessado do carro. Não é bem arremessado, porque não foi o carro que disse assim, sai, praga, e joga. Né? Na verdade foi o que aconteceu. O carro fica e por inércia a pessoa mantém o seu movimento. Então essa é a ideia, certo? Outra coisa, ó, aí isso já é o ponto de partida para a gente falar sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton nas questões de física vai estar sempre associada, né, à questão da inércia, sempre. E aí onde é que vão ser as questões? Né? O que as questões vão te trazer? Sempre essa situação, o cara veio andar de skate, bateu numa pedra, o cara foi projetado. O cara vai te falar sobre cinto de segurança, você vai associar lá a primeira lei de Newton, inércia. Né? O cavalo parou, o cavaleiro voou. É sempre nessa linha
que vai trabalhar a primeira lei de Newton, certo? E as questões sobre a primeira lei de Newton. Então veja só, na verdade a primeira lei de Newton, o Newton vai resgatar a inércia do Galileu e vai elaborar um pouco mais a definição. Olha o que o Newton vai nos dizer, ó. Basicamente, né, aqui é só digamos assim, uma tentativa de tradução das ideias do Newton. Um corpo vai permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme até um momento. Que momento é esse? Até que ele seja obrigado a mudar esse estado por conta da ação de alguém. Da ação de quem? De força sobre ele. Então, resumindo, o cara fica nessa situação de repouso ou movimento retilíneo uniforme até que alguém mexa com ele, até que alguém provoque uma mudança nesse estado. Quem é esse alguém? É uma força. Então, você aplicou uma força, você muda esse estado. Por isso que a gente vai dizer que o estado natural dos corpos é o equilíbrio. Se a gente for lá para o Aristóteles, né, na Grécia Antiga, o Aristóteles achava que o estado natural dos corpos era o repouso. Mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais e dizer que é o equilíbrio. O equilíbrio, gente, é quando a força, a soma de todas as forças que estão sendo aplicadas sobre o corpo é zero. O que vai significar para a gente, e depois você vai entender melhor por quê, a aceleração também vai ser zero. Vai te levar para duas situações. Ou é um repouso, ou é um MRU. Tá? Se está em repouso ou MRU, significa que todas as forças que estão atuando sobre o corpo se anulam, não tem aceleração, é uma situação que a gente chama na física de equilíbrio, certo? E o Newton vai dizer que esse equilíbrio é o estado natural. Se ninguém estiver mexendo com o cara, ou está em repouso, ou está em MRU. Tá? O repouso a gente chama de equilíbrio estático, o MRU, como está se mexendo, equilíbrio dinâmico. Vou finalizar hoje com uma questãozinha para vocês, ó, uma questão bem simples, para a gente ver essas ideias das leis de Newton, então dá só uma olhada. Ó. Questão da Unirio. A análise sequencial da tirinha, e especialmente a do quadro final, nos leva imediatamente a quê? Então você tem uma zebra correndo, parou ali na beira de um precipício, aí olha só, as tiras da zebra foram tudo pro pescoço. Por que as tiras da zebra foram tudo pro pescoço? Claro que aqui é uma viagem total, né? Mas que princípio físico, se isso realmente acontecesse, que princípio físico provocou isso, né? Qual é a ideia aí? Aí a gente vai associar com a primeira lei de Newton. Se não tivesse a primeira lei de Newton, a gente ia associar com inércia. Certo? Então vamos aqui, ó. Princípio da conservação da energia mecânica. Ninguém nem falou de energia. Propriedade geral da matéria, denominada inércia. Opa, ok. Princípio da conservação da quantidade de movimento. A gente não está falando aqui de colisões ou coisas do tipo. A segunda lei de Newton. Não, a segunda lei de Newton vai tratar sobre a aceleração, sobre o efeito de uma força num corpo. Como é que vai se comportar a aceleração? A gente equaciona isso. E princípio da independência dos movimentos. Essa independência dos movimentos foi o que a gente tratou nos lançamentos, no lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Mas aqui, meu povo, se tivesse a primeira lei de Newton, a gente marcaria, ou então alguma coisa falando sobre inércia, que é o item B. Ok? Questãozinha bem simples, só para a gente começar. Essas são as principais ideias para a gente dar o pontapé inicial na parte de dinâmica. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.